Essa pergunta aqui é legal, porque a gente tem muita dúvida. O pessoal em casa tem muita dúvida. Isso foi uma pergunta que lá no estúdio pediram para eu fazer. Qual a melhor estratégia para corrigir pontos fracos? Dá um ponto fraco para mim. Uma pessoa que tem dificuldade ela tem bastante quadríceps, consegue desenvolver bem o quadríceps, mas a posterior dela é bem difícil. Isso aí. Hoje nós colocamos para ferrar aqui com a Vivi, né? Fizemos um Que delícia! animal, tá? Então, em primeiro lugar, pontos frágeis, pontos fracos. Isola aquele ponto fraco. Por exemplo, você vai treinar aquele músculo mais fraco, que você precisa de um estímulo melhor, em um dia após um dia de descanso. E se você for treinar 2 grupamentos musculares naquele treino, você coloca ele como primeiro. Esse é o primeiro. Essa é a primeira medida, isolar, depois de um dia inteiro de descanso, e como primeiro músculo a ser treinado naquele dia, não no segundo. Mas vai atrapalhar. Não importa. A pessoa vai atrapalhar mas o seu outro músculo já está ótimo. Prioriza aquilo. Prioriza aquilo. Agora, por que aquele músculo está deficitário? Por exemplo, um isquiotibial. Eu já arrumei muito isquiotibial. O isquiotibial daquela pessoa não saía. Ao avaliar, existia ali uma deficiência na flexibilidade do músculo, uma deficiência na mobilidade das articulações envolvidas naquele músculo. Então, o que nós fizemos? Trabalho específico de alongamento e de alongamento forte para aquele músculo. E o pior, ou melhor, se você preferir, exercícios de alongamento intenso após a falha do reflexo miotático. Boa. Meteu carga, treinou. Acabou com o músculo, vai lá e alonga. Inclusive usando o método 3S. Tá? Resultado, dilaceramento do tecido fibrocartilaginoso. Leia-se fáscia muscular. Melhor, endomísio, epimísio, perimísio. Você promove a dilaceração desse tecido e a recomposição dos mesmos em uma condição mais dilacerada. Muitas vezes o músculo não sai porque existe uma cinta prendendo aquelas fibras musculares e você não consegue ter hipertrofia porque aquilo está prendendo as suas fibras. Sim. Você vai dilacerando e vai criando um espaço físico para o músculo crescer. Então é uma das estratégias. Isso é importante até me colocar aqui na discussão técnica de vocês, porque eu como aluna, depois que eu passei realmente, até por antes do meu fisioterapeuta, a passar a alongar de forma específica, ele me passou uma série, é quase uma série de musculação, minha série de alongamento. O meu corpo desenvolveu muito mais. Ele falava que a minha face ela estava como se fosse, ela falou assim, imagina um músculo envelopado. É isso aí. E agora imagina esse envelope como se ele estivesse duro. E a gente precisa expandir. Então, agora detalhe, tem que saber fazer, senão vai lesionar. Ninguém vai fazer isso com a tia Cotinho que eu falei, tá? Sim. Não vai machucar a velhinha. Ou seja, progressividade, você tem que saber aquilo que você está fazendo. Sim. Dar a devida medida para aquele alongamento extremo. Sim. E para mim, como aluna, fez toda a diferença. Faz muita diferença. Eu já arrumei muito músculo assim. Peitoral encurtado, muito peitoral encurtado. O cara está cifótico. Vai lá, alonga forte o peitoral depois do treino. E às vezes durante o treino também. Sim. A gente faz muito isso. E o tempo de intervalo entre um treino desses, em que você pega especificamente seu ponto fraco, para um próximo treino. Para o mesmo grupamento. Isso. Intervalo mínimo 72 horas. Normalmente os nossos atletas dão de 5 a 8 dias de intervalo. Perna, por exemplo. Se o cara treinou perna comigo forte, se ele conseguir treinar de novo com intervalo inferior a 5 dias, quer dizer que o treino anterior foi uma bosta. O cara treina hoje, ele vai precisar de pelo menos 5 dias para se recuperar. E aquela velha polêmica de que você tem dificuldade num grupamento, você pode treinar esse grupamento todo dia. Eu tenho dificuldade. Você pode até treinar todo dia, desde que seja o treinamento da boneca Barbie.
Se treinar comigo, contigo, vai ser impossível. Então esquece dessa bobagem. Se você está em fase inicial, você pode ativar o músculo todo dia. Em fase intermediária, um dia sim, um dia não. Agora, em fase avançada, se treinar comigo ou com ela, pelo menos 72 horas de intervalo, senão você não vai conseguir. Vai para UTI.